Eu acho que estão para inventar coisa mais interessante do que a própria vida. Estava aqui estudando como voltar a fazer meus vídeos pro YouTube, até porque eu gostaria muito de ter uma constância e eu sei que a minha cabeça perturbada que gosta de tantas coisas e tantas coisas chamam atenção. Eu acabo não conseguindo focar em uma plataforma só, em um único tipo de criação de conteúdo, porque na minha cabeça as coisas acontecem de uma forma muito rápida. E eu coloquei ontem que eu estava estudando sobre o canal do YouTube, comecei a pesquisar alguns temas que eu gostaria de trazer, de falar para vocês. Percebi que eu gostaria de criar um espaço que lembrasse um pouco como se fosse um espaço mais encantado, sabe? Meio que fosse algo que remetesse a uma brincadeira. Me lembrei dessas luzinhas pisca-pisca que minha mãe comprou pra mim assim que rolou a pandemia. Na pandemia eu tava empreendendo como cartomante, eu tiro o baralho Petit Lenormand, e aí, que é o baralho cigano. E aí eu sempre gosto muito de pensar como é que as pessoas vão receber as coisas. Eu amo ser anfitriã. Cara, toma distância, já é um atendimento que vai ser um pouco mais frio, né? Um pouco mais longe da pessoa, sem muita proximidade. Então eu gostaria que pelo menos quando ela abrisse a câmera, ela visse alguma coisa bonita. Ela visse que tivesse um cuidado, ela visse que era diferente, ela ainda se sentisse dentro do atendimento, como seria de uma forma presencial. Foi no mercado, e aí a manhã me deu de presente esse pisca-pisca e eu botava umas cortinas de lenços e esse pisca-pisca de fundo ficava bem fofinho assim para fazer o atendimento. Eu deixei de fazer os atendimentos, deixei de focar minha comunicação nas redes sociais para o atendimento de baralho e fui trabalhar com brand e comunicação digital e eu guardei. Lembrei agora que isso existia e fui tentar colocar como se fosse uma cortina para quando eu gravar vídeos ficasse essa luzinha meio bonitinha de fundo e tal. Só que acabou que não deu certo, porque só tinha 2 fileiras que estavam funcionando e as outras não. Me leva a voltar a pensar como a vida é engraçada, porque eu acredito muito que a gente não perde nada. Nenhuma ideia é perdida, nenhum desejo é perdido, nenhum sonho fica parado no tempo, espaço. As coisas simplesmente elas vão se ressignificando e às vezes a gente precisa colocar algumas coisas na nossa vida em banho-maria para que depois a gente consiga olhar para elas de uma forma mais madura e encarar elas. O que me leva muito a pensar que na nossa vida a gente deixa muitos sonhos no meio do caminho, a gente deixa muita vontade no meio do caminho. Muita coisa fica porque a vida vai empurrando coisas pra gente. A vida sempre tá acontecendo, ela não vai esperar a gente se ajeitar para as coisas funcionarem. Ela simplesmente vai jogando as coisas no nosso colo e a gente que lide com isso. Quantas coisas que ficam no meio desse caminho que a gente vai deixando, quanta parte nossa que a gente vai também se abandonando ou realmente de uma forma bastante consciente que a gente vai meio que se livrando, mas não tem pra onde ir. A vida é uma cachorra e você tá rodando atrás do seu próprio rabo à torta e à direita. Muito chocada com isso, que por mais que você viva, por mais que os anos passem, por mais que coisas aconteçam, muitas das coisas da sua vida, de um passado, da sua memória, elas de alguma forma voltam. Ou voltam em formato de objetos, voltam em formato de interesses, voltam em formato de comportamentos. Mas não tem para onde ir. O que é nosso, realmente, ele dá um jeito de reencontrar a gente, porque a gente já sabe o que é nosso, a gente já encontrou o que é nosso nessa vida, já passou na nossa frente. Só que é isso, o tempo das coisas é um, o nosso tempo é outro. Acho uma grande velha da putagem essa coisa do tempo linear, de um dia após o outro, uma hora após a outra, como se o tempo ele fosse algo hierárquico. De baixo para cima, uma crescente, porque nesse ano você vai completar mais um ano de vida e essa crescente, sabe, hierárquica, meio analisada, essa coisa meio verticalizada, sabe? E eu acho isso muito ruim pra gente, porque pra mim o tempo ele não tem nada de hierárquico, que nem uma obra de arte, sabe? Quando você produz uma obra de arte, ela tá mais composta sobre as decisões que você tomou e deixou de tomar, do que tudo. Ela fala muito mais sobre o processo de você ter se colocado em movimento, da sua visão de vida, em você ter trabalhado, do que o resultado em si. A obra importa muito menos, porque a obra ela é o resultado de como você
trabalhou em cima daquilo, diante inclusive das ferramentas que você tinha à sua disposição, das suas habilidades. Então essa história para mim é uma grande pataquada de você cresce, reproduz e morre, porque para mim na vida não existem esses estágios tão marcados desse jeito. Para mim ela é um processo de se criar si mesmo, um processo contínuo de você sempre estar se recriando, reinventando, ressurgindo, não perdendo nada, porque tudo já existe, só tá bagunçado, só não tem uma organização. E aí sim, a organização para mim fala muito sobre a ordem das coisas, fala sobre as coisas tanto terem o seu lugar de ficar dentro da nossa cabeça e da espacialidade, né, de um espaço mais físico, e também de uma forma hierárquica, porque quando a gente estabelece uma ordem das coisas, existe aquilo que eu vou fazer primeiro, aquilo que eu vou fazer depois, aquilo que vai vir depois. E pra gente que tem a cabeça meio perturbada, ter essa ordem é muito importante, porque vira um passo a passo. Você dá um passo aqui, você dá um passo acolá, você dá passo acolá, senão você vai ficar andando com as pernas. É meio divertido, porque acaba sendo uma dança, né? Uma dança que eu não gosto de dançar desse jeito, não. Ou seria então você patinando no gelo, sabe? Com as pernas tudo assim, você cai de bunda? Acho que é mais patinando no gelo. A vida é muito doida mesmo. Tenho conclusão pra isso? Tenho não. Se você tá aqui esperando uma conclusão, não tem. Que eu vou dar uma serrada na minha unha, eu vou. Porque olha o tamanho que ela tá. Ela tá, menina. Tá enorme, natural. Deus sabe lá como é que ela cresceu desse jeito. Mas essas aqui tá tudo um contoco. Ó. É isso, eu vou dar uma serradinha e vou pintar ela de laranja metálico que eu comprei. E é só isso que eu posso fazer por agora. Espero que meu sonho esteja sendo captado, viu? Porque não vou regravar isso aqui não. Legal. Ei, que legal, tudo de bom, que vídeo bom. Ah, será que eu perdi meu tempo de vida? Não sei. Vai que, né? Ih, tchau.